especificamente sobre os movimentos de projéteis. Então, bora lá. O que são projéteis? Projéteis são objetos que se movem quando lançados a partir da superfície terrestre e que, portanto, estão sob a ação da gravidade. Para as nossas análises aqui, a gente vai considerar velocidades e alcances não muito grandes, ok? Até para que a gente possa desprezar a resistência do ar e também a curvatura terrestre. Ah, professor, então quer dizer que você está considerando a Terra plana? Não, pera lá. A ideia é que, se a gente lança os projéteis com velocidades muito grandes, a curvatura da Terra vai fazer com que o projétil alcance distâncias cada vez maiores, tá? Isso porque a Terra vai curvar, então ele vai chegar mais longe, tá? E esse aumento ele chegaria ao ponto da gente conseguir colocar ele em órbita da Terra. Claro que para isso a gente precisaria de velocidades da ordem de 7, 8, 9 km por segundo, tá? Então nós estamos falando aí, ó, de 7, 8, 9 mil metros a cada segundo, já imaginou? Mas aí a gente estaria saindo do escopo daqui. Tá? Então, por isso a gente vai considerar velocidades e alcances não muito grandes, beleza? É mais para a gente simplificar as equações, as relações, tá bom? Beleza, o movimento de projéteis, pessoal, é um problema bastante antigo e que foi descrito inicialmente por Aristóteles, esse personagem aí à sua direita, nesse famoso quadro de Rafael, tá? Da Escola de Atenas. É um quadro maravilhoso. Para ele, todos os objetos terrestres eram compostos por 4 elementos fundamentais: terra, água, fogo e ar. E aí ele pensava da seguinte forma: o lugar natural da Terra, por ser mais pesada, era ficar embaixo. A água, por ser mais leve que a Terra, ficava mais acima. Os mais leves, fogo e ar, ficavam ainda mais acima. E a propriedade de um objeto ser leve ou pesado era devido à proporção desses elementos, beleza? Então, usando esses 4 elementos naturais, ele foi capaz de descrever o movimento de quase todas as coisas, tá? Sempre assumindo que os objetos tendem a voltar ao seu lugar natural em um movimento em linha reta. Como exemplo, quando uma pedra é solta, ela tende a voltar ao seu lugar natural, num movimento em linha reta para baixo. Já a fumaça de uma fogueira sobe, porque ela tende a voltar ao seu lugar natural, que é em cima, tá? Então, o movimento de qualquer objeto que ele faz naturalmente é para atingir o seu lugar natural. Esse era o pensamento de Aristóteles, beleza? Não é o que é válido hoje, tá? Embora seja muito intuitivo, né? Já o movimento de projéteis não eram naturais e dependiam de uma força exercida por um outro corpo para acontecer. E uma vez que essa força cessava, os movimentos ditos forçados deveriam cessar imediatamente e o objeto deveria retornar ao solo verticalmente. O problema que ele encontrou era de como explicar a persistência do movimento de subida dos objetos lançados, já que a força cessava no momento em que o objeto deixava, né, o canhão ou a mão, etc., o que forçava esse movimento. E ele só foi então ser melhor compreendido muitos e muitos séculos depois, tá? Só compreendido por Galileu Galilei, tá? Além do conceito de inércia, uma das coisas que ele percebeu por meio dos seus experimentos é que o movimento em duas ou mais direções podem ser estudados separadamente. Ou seja, o movimento em cada direção acontece de forma simultânea, porém de maneira completamente independente. E essa ideia, pessoal, foi fundamental para a gente compreender o movimento de um projétil, tá? Então pense que isso só foi acontecer quase 2000 anos depois,
Então a gente pode entender que o movimento de um projétil é a combinação de um movimento horizontal com um movimento na vertical. E desprezando os efeitos do ar, o que nós falamos lá no início, que é factível, né, para baixas velocidades, o movimento na horizontal ocorre com velocidade constante. Já o movimento na vertical sofre a ação da gravidade. E é por isso que ele tem uma aceleração, né? E essa aceleração é constante, tá? A gente pode pensar nesse movimento da seguinte forma. Veja que se eu estabelecer alguns valores, né, e tirar uma foto a cada segundo, a gente vê que na horizontal o projétil percorre as mesmas distâncias. Nesse caso, 1 metro. Já na vertical, ele percorre distâncias cada vez maiores devido à ação da gravidade. Veja essa outra animação agora com lançamento oblíquo, ou seja, que faz um certo ângulo com a horizontal. Novamente, na horizontal, o projétil percorre distâncias iguais em tempos iguais. Já na vertical, o projétil percorre distâncias cada vez menores durante a subida e cada vez maiores durante a descida. Se a gente definir aqui um eixo de coordenadas e marcar, né, as posições desse projétil na horizontal e na vertical, a gente vê aí no caso que ele percorre 1 metro a cada um certo intervalo de tempo e por isso as posições na horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no alcance de 10 metros. Já na vertical a gente vê que o projétil sobe, né? Começa subindo aí 4,5 metros, depois ele vai subir menos, né? Um certo tanto a menos até atingir a altura de 8, depois 10,5, 12 até atingir a altura máxima de 12,5 metros. E aí ele retorna até o solo. Então percebam que nós vamos estudar esses movimentos separando eles na horizontal e vertical. É isso que vai nos permitir descrever. E como que a gente vai fazer isso? Dá uma olhada nessa animação que a gente vai decompor basicamente, né, a velocidade desse projétil em componentes horizontal e vertical, tal como a gente aprendeu na aula de vetores. Tá? Então é basicamente isso que a gente vai fazer, tá? É essa decomposição. Então, para a gente começar, vamos pegar como exemplo o lançamento de um foguete, tal como nós vamos fazer aí na Mostra Brasileira de Foguetes. Tá? Então, o foguete ele sai com uma velocidade que nós vamos dar o nome de V0, porque é uma velocidade inicial, e que faz um ângulo alfa com a horizontal. Para estudar o movimento na horizontal e na vertical, a gente então vai decompor essa velocidade inicial na horizontal e chamá-la de V0x, e na direção vertical chamando ela de V0y. V0x é calculada de que maneira? Vamos lembrar da aula passada, né? Então, com o ângulo alfa, lembra? V0x vai ser V0 cosseno alfa. Já na direção y, o nosso V0y é sem o ângulo alfa. Sem o ângulo alfa, V0 seno alfa. E ao longo do movimento, a aceleração da gravidade vai atuar apenas na vertical. Beleza? Então vamos dar aqui um exemplo, tá? Vamos supor que esse foguete ele deixa a base com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e um ângulo de 53 graus com a horizontal. Esse ângulo é só para facilitar aqui, beleza? Os lançamentos na amostra brasileira geralmente são realizados a 45 graus. Mas vamos lá, né? Seno e cosseno de 53 graus é 0,6 e 0,8. Então, se a gente calcular o nosso V0x, basta a gente fazer V0 cosseno de alfa, então fazer 20 vezes cosseno de 53, 20 vezes 0,6, 12 metros por segundo. Então, na horizontal, isso significa que o projétil anda 12 metros a cada segundo, tá? Já na vertical,
vai ser V0 o seno de alfa, vai ser então 20 vezes seno de 53, que é 0,8, e isso vai dar 16 metros por segundo. Agora, cuidado que na vertical essa velocidade vai variar ao longo do tempo, tá? Então ela é 16 metros por segundo no lançamento. Logo em seguida, a cada instante, essa velocidade vai diminuir até zero, que é na altura máxima, beleza? Então, vamos lá, né? Como é que eu equaciono, então, esse movimento? Uma vez que eu já tenho essas condições iniciais de lançamento, como é que eu vou descrever esse movimento? Então, na horizontal, a gente já sabe que é um movimento uniforme, né? É um movimento com velocidade constante. Então, sendo assim, a equação que a gente pode usar nesse tipo de movimento é o sorvete, ou simplesmente, né, para calcular o alcance ou a distância percorrida por esse projétil vai ser a velocidade inicial em x vezes o tempo, tá? Ou você pode usar o sorvete também, né? Já na vertical, como é sob a ação da gravidade, então aí nós temos as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra? São basicamente três equações que a gente usava, né? E são elas o sorvetão, o vovô gato e Torricelli, tô sem tempo, irmão, né? Então são essas três expressões que você vai poder utilizar no movimento na vertical. Então vamos voltar ao nosso exemplo, né, do lançamento do foguete. Então, se eu quero calcular as propriedades desse movimento, como o alcance, a altura máxima, enfim, várias dessas informações, então eu preciso das condições iniciais, que nós já calculamos, e, por exemplo, né, uma informação também importante é que na altura máxima a velocidade é zero. E aí, meus queridos, se eu estou analisando o movimento na vertical, esquece horizontal. É como se eu tivesse um lançamento simples vertical, sob a ação da gravidade. Então aí eu vou pegar, se eu quiser calcular o instante que leva, o tempo que leva para atingir a altura máxima, eu posso usar a equação do vovô gato, né? Então aí, aplicando a expressão, na altura máxima o Vy é zero, já a velocidade inicial que nós calculamos 16, menos 10 vezes t. Né? Então a gente calcula que o tempo para alcançar a altura máxima, 1,6 segundos. Como esse movimento era simétrico, né, do foguete, ele vai voltar para o solo, né? Então, basta o tempo total, vai ser o dobro desse tempo de subida, 3,2 segundos. Beleza? Outra forma de você calcular o tempo total é você aplicar a equação do sorvetão, tá? Supondo que, se ele vai voltar para a altura inicial, o nosso S vai ser zero, e o nosso S0 também, né? E aí você vai substituir 16 vezes t menos 10t quadrado sobre 2, tá? Sobrando só isso aqui, né? Dividindo 10 por 2, vai ficar menos 5t ao quadrado. Colocando o t em evidência, a gente fica com essas duas expressões, né? 16 menos 5t vezes t tem que ser igual a zero. Para que isso seja igual a zero, ou o tempo é igual a zero, ou 16 menos 5t é igual a zero. Então, para que 16 menos 5t seja igual a zero, basta que o tempo seja 16 sobre 5, que é 3,2 segundos. Beleza? Então, essa é outra forma de achar o tempo total. Tá bom? Outra coisa, se eu quiser calcular a altura máxima do projétil, posso usar o sorvetão de novo, tá? E considerar aí que na altura máxima nós descobrimos o tempo, que é de 1,6 segundos, lembra? Então aí a gente coloca que o SY é o Hzão, a altura máxima, vai ser 16 vezes 1,6 menos 10 vezes 1,6 ao quadrado dividido por 2. Tá? Já dividindo 10 por 2 vai dar 5, 1,6 ao quadrado 2,56. Tá? E 16 vezes 1,6, né, no segundo termo ali, 25,6.
fazendo esse produto e depois subtraindo, a altura máxima 12,8 metros. Beleza? Nós podemos também calcular a altura desse projétil em qualquer instante de tempo, não só na altura máxima, tá? Para isso, basta eu substituir qualquer tempo que você queira, tá? Se você fizer isso, você vai descobrir a altura, por exemplo, no instante 1, no instante 1,6, no instante 3,2 e assim por diante, beleza? Que tá a tabelinha aí. Agora, se eu estou interessado, e às vezes é uma das coisas que eu estou interessado realmente, saber qual é o alcance do projétil, aí perceba que eu preciso estudar esse movimento na horizontal, tá? E nesse caso, na horizontal a gente só tem a equação do sorvete, né? Então veja que é muito mais simples, né? O alcance máximo é o sorvete, né? S0 mais V0t. Detalhe aí é que esses S e S0 é sempre na horizontal e o V0x também na horizontal. E como é um movimento com velocidade constante, esse V0x ele nunca muda, é sempre a velocidade que eu tinha lá no começo, tá? Que nós calculamos 12 metros por segundo. Então é só substituir, né? Já que eu tenho o tempo total do movimento, D, que é o alcance máximo, que eu dei esse nome, vai ser 0 mais 12 vezes 3,2. Fazendo a continha, esse foguete alcançaria 38,4 metros. Beleza, pessoal? Então, eu também, se quisesse, poderia calcular a posição horizontal em qualquer instante de tempo. Basta substituir aí 1, 2, 3 segundos que você acha a posição desse projétil, tá bom? E é isso assim que eu construí esta tabelinha. Então vamos ver, né, os resultados que são interessantes nesse lançamento desse foguete, né, que é o nosso estudo de caso, é que esse foguete foi lançado e a partir das equações de dois movimentos separados, né, um na vertical e outro na horizontal, eu consegui descobrir o tempo de movimento, consegui descobrir a altura máxima e consegui descobrir o alcance desse projétil, né? Então veja que interessante, né? Todas essas informações foram obtidas por meio dessa separação dos movimentos, né, descoberta por Galileu Galilei. Fantástico, não é? Agora é claro, né, vocês devem estar se perguntando, professor, essas equações são válidas nos projéteis que são lançados no dia a dia? Lançamento de um míssil, de um foguete, etc. Então, pessoal, na verdade, nós não estamos considerando a força de arrasto, que é a tal da resistência do ar. Tá? Então, quando você vai fazer um lançamento, no fundo você tem que levar isso em consideração. O ar acaba afetando esses movimentos. Tá? Agora, para baixas velocidades, a gente consegue desprezar. Mas, em geral, nós temos que levar essa força de arrasto em consideração. Porém, como isso complica bastante a análise, isso fica para o ensino superior, beleza? Mais um detalhe interessante e importante. Se eu quiser descobrir a velocidade do projétil em qualquer instante de tempo, né, isso implica que eu tenho que recompor as velocidades decompostas. Isso se chama composição. Então, se eu tenho V0x e eu tenho Vy, que é a velocidade vertical, e na verdade eu tenho que calcular ela, porque ela depende do tempo, mas se eu conseguir calcular essas duas informações, eu consigo determinar a velocidade em qualquer instante de tempo ao longo da trajetória do projétil. Tá? E como é que eu determino o módulo dessa velocidade, pessoal? A gente viu na aula de vetores, aula passada. O módulo é calculado pelo tio Pitágoras. Basta a gente fazer a raiz quadrada de V0x ao quadrado mais Vy ao quadrado e tirar a raiz, beleza? Outra informação importante, que tem que ficar claro na cabeça de vocês, é que na altura máxima, o projétil ele vai ter uma velocidade, e é a menor velocidade ao longo do trajeto.
tá? Então ela acontece na altura máxima e ela vale exatamente V0x, tá? Porque no movimento da vertical, o Vy nesse ponto é zero, então só resta a velocidade horizontal. A última coisa importante é o seguinte, né? Principalmente para quem vai lançar foguete, né? Saiba que isso é demonstrável, até dá para a gente demonstrar, porque o movimento de um projétil sem ação da resistência do ar, ele tem um movimento descrito por uma parábola, tá? E esse movimento, ele tem o alcance máximo quando lançado a 45 graus. Então, o que vocês estão vendo nessa animação é um projétil lançado sob a mesma velocidade inicial, né, e obtendo diferentes alcances para diferentes ângulos. E veja que com 45 graus é a situação em que o alcance horizontal é o maior possível, tá? Professor, mas com arrasto isso é verdade? Então, não. Se você levar em consideração a força de arrasto e também a força do vento, esse ângulo pode mudar, né? De repente, você colocando um ângulo menor, você pode obter um alcance maior, tá? Porém, desprezando a resistência do ar, é isso que vale. Beleza? Então, pessoal, resumindo a nossa aula, como é que você vai estudar o movimento de um projétil? Primeiro, decomponha a sua velocidade, né? Se ela for um lançamento oblíquo, você tem que decompor na horizontal e vertical. Achar o V0x e V0y e a partir daí estudar o movimento separadamente, um na horizontal e outro na vertical. Aí, meu querido, é sucesso. Vai ter um pouquinho de dificuldade na matemática, porém é assim que a gente descreve o movimento. Maravilha? Então, beleza, vamos para os nossos exemplos dessa aula. Exemplo 1. Calcule o alcance de um projétil lançado por um morteiro com velocidade inicial de 100 metros por segundo, sabendo-se que o ângulo formado entre o morteiro e a horizontal é de 30 graus. Adote G igual a 10. Muito obrigado. Seno de 30 é meio, cosseno de 30, 0,87. Galera, como eu sempre falo para vocês, façam um esquema, tá? Representativo, tá aqui, né? Prontinho. Então aqui o lançamento nosso tem uma velocidade inicial, V0, que vale 100. Então a gente tem que primeiro decompor essas velocidades em V0x e V0y, e aí eu vou ter um movimento oblíquo, né? Um parabólico aqui. Desculpe, um movimento parabólico que vai ter aí um dado alcance, que é o que ele está querendo descobrir, tá bom? Para descobrir o alcance, né, lembrando das equações, eu preciso saber o tempo de movimento. E a gente pode usar qualquer uma das estratégias que eu expliquei para vocês. Então, para começar, vamos descobrir aqui o nosso V0x. Então, o nosso V0x vai ser o V0 cosseno de 30 graus. Tá? Então, aqui V0 é 100, vezes cosseno de 30, que é 0,87. Então, V0x vai dar 87 metros por segundo. Já o nosso V0y é um V0 seno de 30, que é meio, né? Meio vezes 100, já vamos colocar direto aqui, para não pegar na cabeça do professor, vai dar 100 vezes meio, 50 metros por segundo. Maravilha, né? Então, para a gente descobrir o tempo de queda desse projeto, sabendo que é um movimento simétrico, né? Então, aqui vamos estudar um movimento na vertical, tá? Então, para isso, vamos pelo vovô. Eu acho que é mais simples, né? A gente estuda o movimento até a altura máxima. Então, ó, na altura máxima, a velocidade lá é zero. Então, a gente pode usar isso para calcular um tempo intermediário. Vy, V0y menos g vezes t. Velocidade lá em cima é zero. Velocidade inicial era 50 menos 10 vezes t. Tá? Então, esse tempo de subida vai ser, passa o 10t para cá, igual a 50. Então, 50 dividido por 10, isso vai dar 5 segundos para subir. Portanto,
o tempo total será 2 vezes tempo de subida. Isso vai dar 10 segundos. Beleza? Então aí, fechou, né? Basta a gente estudar agora o movimento na horizontal e usar lá a equação do sorvete, né? Sorvete, então aqui, ó, S igual a S0 mais V vezes T. Lembrando que se é na horizontal, vou colocar um X aqui, ó. X e X. Tá? Onde esse V0x ele é constante, né? Então o nosso S é justamente o alcance. O S0 a gente define 0, né? A posição inicial para facilitar. V0x nós calculamos 0,87 vezes 10. Então esse projétil alcançou 870 metros. Pessoal, nesse exemplo foi desprezada a resistência do ar, tá? Mas numa situação real eu não poderia fazer isso. Veja que o alcance é bastante grande, tá? São pelo menos uns 5 quarteirões aí, ou mais, né? 870 metros é uma distância bastante considerável, né? Inclusive esse tempo de movimento, né? 10 segundos, é o típico movimento que não daria para desprezar a resistência do ar. Tá? Mas aqui a gente teve que desprezar para resolver, beleza? Então vamos para o próximo. Uma bola de ping-pong rola sobre uma mesa com velocidade constante de 2 metros por segundo. Após sair da mesa, cai atingindo o chão a uma distância de 0,80 metros dos pés da mesa. Adote G igual a 10, despreze a resistência do ar e determine, item A, a altura da mesa, o tempo gasto para atingir o solo e C, a velocidade com que atinge o solo. Pessoal, então primeiramente a gente faz um esquema, né, da situação problema, vamos fazer um desenho e coletar as informações. Então a gente tem aqui a mesa, né, a bolinha ela rola e vai sofrer um lançamento que a gente chama de horizontal. Né? Então a bolinha vai sair com uma velocidade horizontal e puff, vai cair no chão. A gente sabe que ela vai atingir o solo a um alcance de 0,8 metros, tá? A velocidade de lançamento é 2 metros por segundo. E importante, eu vou adotar o nosso eixo de coordenadas, ó, aqui. Tá bom? Então, x e y. Tá bom? Então, aqui está a nossa origem. Tá certo? E veja que maravilha, eu não preciso calcular as velocidades horizontal e vertical, porque eu já tenho. A horizontal é a velocidade de lançamento, que é 2 metros por segundo, e o nosso V0y é zero, já que na vertical não há velocidade no instante zero. Ela vai aumentar a sua velocidade ao longo do tempo. Tá? Então ele quer saber essa altura, o tempo e por fim a bolinha vai bater no chão e ele quer saber essa velocidade aqui, ó, que é esse dado por esse vetor aqui, tá? Então, na verdade, aqui nós vamos calcular, né, o módulo, o valor numérico, tá bom? Para calcular o ângulo já dá um pouquinho mais de trabalho, a gente tem que fazer um arco tangente aqui, não é o caso aqui, nós só vamos calcular o módulo, tá bom? Então vamos lá, né? Para calcular, eu vou fazer o processo contrário. Eu vou começar pelo item B. Já que eu tenho o alcance, eu vou começar pelo movimento na horizontal. Na horizontal, professor? Veja, ó, sorvete. Como aqui é na horizontal, vou pôr um 0x aqui, o xx. Veja que o alcance foi dado. Ele vale 0,8, 0,80. A posição inicial é zero, né, por definição lá. V0x ele deu que é 2 vezes t. Então veja que aí nós calculamos o tempo, que é crucial para a gente poder calcular a altura da mesa. Tá? Então aí já passando 2 dividindo, né, já que ele acompanha o t, e eu quero isolar t, vai ficar 0,8 dividido por 2, então o tempo de queda é 0,4 segundos. Tá? E aí a gente tendo esse tempo de queda, a gente vem para o movimento vertical. Porque aí a gente calcula o item A, que é a altura, né? Sorvetão.
E aí sorvetão por quê? Aqui, ó, y. Esse S é a altura final, né, no tempo t. Então, no tempo de 0,4 segundos, qual é a altura da bolinha? Ah, no chão, professor. No chão, o S é 0. E o meu S0Y é a altura onde a bolinha estava inicialmente, que é a altura da mesa. Vou chamar de Hzão. V0Y nós vimos que é 0, né? Então vai ficar 0 vezes 0,4 menos 10 vezes 0,4 ao quadrado dividido por 2. Tá? Então aqui vai dar 0, vai ficar assim, ó, H menos 10 dividido por 2, 5. 0,4 ao quadrado vai dar 0,16, tá? 5 vezes 0,16, 0,8 negativo. Passa para o outro lado, o H vai dar 0,80 metros. Então, respondemos o item A. Agora falta o item C, né? E para o item C, ele quer saber a velocidade com que ela atinge o solo. Para isso, a gente pode primeiro, né? Pode não, a gente deve calcular a velocidade vertical, que é o VY. E como que a gente faz isso? Assim, ó, VY vai ser V0Y menos G vezes T. Então, V0Y é 0 menos 10 vezes 0,4. Então, o nosso VY é menos 4 metros por segundo, tá? E aí, professor? Bom, e aí que eu tenho que o meu VY é menos 4 e o meu Vx, que é V0x, né? Ele é igual a todo tempo, é 2. Então, para achar o meu V, eu já consigo agora. Basta eu fazer o Pitágoras. Então, a gente substitui aqui, ó. Vai ficar menos 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Tem um parênteses aqui e tem a raiz quadrada. Então, aqui vai ficar 16 mais 4, raiz de 20. Tá? Raiz de 20, se você fizer essa continha, né, vai dar 4,47 metros por segundo, tá? Ou, né, raiz de 20, você pode escrever também como 2 raiz de 5 metros por segundo. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, escreva lá no fórum do Moodle, ou me mande um chat, ou pode me procurar de outra forma pelo e-mail, pelo WhatsApp, etc. Beleza? Grande abraço, pessoal!